Fala galera, beleza? Ó, minha irmã passando aí. Estamos hoje para reagir. Não tá aparecendo você. Faz de novo. Pronto. Galera, estamos hoje aqui para fazer um react diferente. Diferente como? Diferente. Vocês vão ver. O react é de nada mais, nada menos do que o sniper mais letal. E eu fiquei sabendo que esse sniper mais letal também faz parte de um anime. Ah, Bernardo, como que você sabe? Minha irmã me falou, simples. Carol falou e é isso. Inclusive, ela deixou a porra da minha porta aberta. Depois eu fecho. Então, vamos lá. Pelo que eu sei, esse sniper, ele matou 534 pessoas ou 35 pessoas. E fizeram no anime dele, ele matando mais gente, beleza. Era naquele anime dos deuses versus humanos, lembrei agora. E ele mata a galera. Ele mata. Sniperzaço. Deixa eu encostar essa porta. E, tipo assim, galera, pra quem não sabe, no anime dos heróis versus os humanos, ele conseguiu derrotar o deuses versus humanos, ele conseguiu derrotar o deus. Então somou mais uma morte na conta dele, né? E esse cara realmente existiu. E hoje a gente vai reagir a quem foi ele. Ok? Então vamos lá. Vídeo do canal de Você Sabia. Ok? Morte Branca. Vamos lá. Soviéticos durante o Segundo Grande. Esse era o homem mais temido pelos soviéticos durante o Segundo Grande Conflito Mundial. Conhecido como a Morte Branca, esse foi um dos maiores snipers da história. Ele acabou com a vida de muitas pessoas. Nossa, olha o rosto e foi dele, assim que ele pelo ficou amor de depois Deus. do conflito. Ô, louco. Cara feio. Parece você aí, ó. Tá vendo o vídeo. Esse cara se chama Simon Hayha, mas Simon ele é conhecido Hayha. mesmo como a Morte Branca. E ele é considerado como o sniper mais letal da história. Simon Hayha nasceu no dia 17 de dezembro de 1905, lá na Finlândia. Ele foi um franco-atirador finlandês, ou seja, um sniper, e lutou na resistência Sniper finlandesa finlandês. contra a ocupação soviética, logo nos primeiros meses do Segundo Conflito Mundial, lá em 1939. Ele então foi apelidado de a Morte Branca, por conta dos seus inúmeros abates e também pela forma em que ele vestia e agia. Ele se tornou um dos nomes mais conhecidos do Segundo Conflito Mundial e também o sniper mais letal da história. Dizem que ele tirou a vida de mais de 500 soldados. Meu Deus. Por exemplo, vocês podem achar 500 é pouco, mas imagina 500 pessoas dentro da sua casa aí, dentro do seu quarto. 500 pessoas é muita pessoa. Eu ia ficar, não sei, eu ia não aguentar, o psicológico ia ficar abalado. soviéticos. Abaladaço. E tudo isso em apenas 100 dias. Sozinho, hein, pessoal? Vamos então agora conhecer melhor a história de Simon. O jogo épico de ação Puta online que Watandery pariu, está meu pronto para Deus. detonar a sua rotina entediante. O Pobreza coração que não consegue pagar um... está entrando na Desculpa, arena. galera, vamos voltar pro react. Perdão por isso, ok? Pouco antes de começar o Segundo Grande Conflito Mundial, a Alemanha daquela época, que era nazista, e a União Soviética tinham um pacto. O Certo. Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Calma, vamos lá. A Alemanha nazista e a União Soviética tinham um pacto. Beleza. Ok. Ou também chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse era um acordo de cooperação e não agressão entre as duas nações, durante os seus projetos de expansão. As nações poderiam se expandir, porém sem se atacar. E nessa Certo. época, a União Soviética queria fazer um ataque rápido ao extremo norte europeu, para dominar países como a Finlândia, por exemplo. Então, em novembro de 1939, o exército soviético, com mais de 400 mil soldados, invadiu a Finlândia. Esse foi Tá. o início do conflito russo-finlandês, que também ficou conhecido como Conflito de Inverno, que foi de 1939 até 1940. Conflito de E inverno. tudo isso começou cerca Galera, de uma 2 pergunta pra semanas vocês. depois Vocês- que a Alemanha... Vocês são da história, tipo assim, vocês entendem muito de história, tipo assim, conflito do inverno. Eu não sabia que existia conflito do inverno. Ok, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ok, todo mundo sabe. Conflito do inverno, eu nunca tinha ouvido falar também não. invadiu a Polônia, o que acabou quebrando o pacto de não agressão. Colocando assim a União Soviética contra a Alemanha, durante o Segundo Conflito ferrou, Mundial. né? Porém, durante essa invasão, as forças soviéticas não estavam preparadas para a resistência finlandesa. Os finlandeses conseguiram empurrar o exército soviético para várias ciladas, ataques repentinos, laterais e inesperados. Sem contar também que os finlandeses possuíam uma arma secreta, que inclusive foi denominado pelos próprios soviéticos como o Morte Branca. Ou Morte Branca.
É agora que ele entra, hein, galera? Agora ele entra na história. Simo então serviu como um franco-atirador no exército da Finlândia. E a principal obrigação dele era impedir que os soviéticos acessassem a região do rio Kola e também do lago Ladoga. Simo usava um fuzil rifle Mosin Nagant modificado. E uma metralhadora Suomi KP-31. Tudo isso para abater qualquer soldado do Exército Vermelho. E a Finlândia, durante o ataque, estava na desvantagem. Eram média de 3 soviéticos para cada soldado finlandês. Tá, puxa, imagina você para tá lá, saber galera. se- Você tá lá na guerra. Pá. Rapaziada, vamos fazer a formação aqui. Galera, cada um tem que levar 3. Você leva 3, você leva 3, você leva 3. Você acha que você consegue levar 3? Ah, eu não vou conseguir levar 3. Tipo assim, eu penso... Será que eu teria capacidade de ir pra uma guerra? Será que eu ia ter capacidade de levar meus 3 homens? Porque se eu não levasse meus 3 homens, alguém ia ter que levar meus 3 homens. Aí ia sobrar pra alguém. Alguém ia ter que matar mais aí, viu? Porque, meu Deus, imagina você lá na guerra, mata 3 homens e o cara mata 500, pai. Tipo, pô, ajudou todo mundo. Snipers estavam trabalhando bem, era feita uma contagem diária dos abates. E foi constatado então que Simon Haira abateu mais de 505 soldados soviéticos. Tudo isso em menos de 100 dias. 505 soldados em aproximadamente 100 dias dá uma média de 5 baixas confirmadas por dia, em uma época do ano que mal tinha luz do sol. Segundo algumas informações, ele preferia usar miras de ferro, ao invés das mais modernas miras telescópicas. Isso porque as miras telescópicas podiam refletir o sol e assim poderia revelar a sua posição para o inimigo. Tá, mas por que ele foi chamada de Morte Branca? De onde ele ganhou esse apelido? A roupa Mas antes de e a você neve. saber o porquê Certeza. esse cara era chamado de Morte Branca, deixa o seu like aqui se ainda não deixou. Deixa E o like aproveita aqui também também, para galera. deixar um super valeu aqui no YouTube, onde seu comentário vai ficar em destaque. Durante as batalhas, Simo ficava exposto a uma temperatura que variava entre menos 40 graus e menos 20 graus Celsius. Certo. E para se esconder no gelo, ele usava uma roupa camuflada totalmente branca. Falei que era por Cobria isso. o rosto com uma máscara de tecido branco e assim ele ficava totalmente invisível. Ele realmente usava a neve a seu favor. Inclusive, ele até fazia uns montinhos de neve na sua frente para assim ter maior camuflagem e proteção. Para Ok. evitar que a sua respiração quente contra o ar frio fosse vista pelos soldados soviéticos, ele colocava muita neve na boca antes de atirar, para assim não soltar aquele bafo quente. E por ser assim, então, totalmente Caramba, ele é muito invisível esperto, na mas ele tem que neve, ser muito todo esperto vestido pra de fazer as branco coisas, e velho. abater mais de Eu não ia 505 conseguir. soldados soviéticos, o Exército Vermelho apelidou ele de Morte Branca. Com isso, então, ele foi considerado um herói para a Finlândia e um verdadeiro pesadelo vivo para os soviéticos. E galera, a gente falou que ele abatia 5 soldados por dia, mas isso é uma média, tá? Porque teve dia que ele bateu o recorde. No dia 21 de dezembro de 1939, por exemplo, Simo abateu 25 soldados russos em um dia. E para a Finlândia, isso foi notícia. Não. 25 soldados em um dia. É como se você matasse um soldado por hora. E ia sobrar um ainda que você tem que matar no período aí de 1 hora, viu? Você tem que matar 2. Um soldado, galera, vocês estão entendendo isso? Eu não ia conseguir. Não. Anunciado na mídia Não como é pra mim, um não é pra presente mim. de Natal. Saindo em todos os lugares como o presente de Natal de Simo Haira para a Finlândia. Só que, galera, como já falamos, enquanto os finlandeses estavam felizes, os soviéticos estavam desesperados, doido para pegar a cabeça do Morte Branca. O exército soviético chegou até colocar um valor pela cabeça dele. Uma Caramba. recompensa para quem O cara deve ser conseguisse muito parar ele. foda. E para pra isso, colocar então, em foram valor escalados pra pegarem vários ele, atiradores mano. de elite russos para tentar acabar com o Simo. Com isso, então, eles utilizaram várias táticas, atiradores, artilharia pesada, armadilha, tudo para tentar se livrar de Certeza uma que não vez deu por certo todas ainda. do Morte Branca. Eles queriam mesmo acabar com o cara. Até que no dia 6 de março de 1940, Deixem Simo o foi like aí, baleado galera. no rosto por um tiro de Não munição esqueçam, por explosiva favor. atirado de um soldado russo. Só que esse tiro, galera, mesmo acertando o rosto dele e também sendo uma munição explosiva, não foi suficiente para acabar com ele. O que aconteceu foi que o seu rosto ficou deformado pô. permanentemente. Só ficou com o rosto deformado. Ele teve muita sorte, porque nem era pra ele estar Caramba. mais vivo, né? Com esse tiro. Ganhou na loteria. Galera, a bala atravessou a sua cabeça, esmagou seu maxilar e arrancou
arrancou a sua bochecha. Ele foi resgatado por soldados amigos e, por sorte, conseguiu sobreviver. Porém, Não ele pode ficou zoar, dias não pode inconsciente. Uma semana depois do ocorrido, no dia que Simo recuperou a consciência, o governo finlandês jogou a toalha. Pois era muito difícil um país pequeno como a Finlândia resistir aos constantes ataques dos soviéticos. A Finlândia então assinou o Tratado de Paz de Moscou no dia 12 de março de 1940, dando cerca de 10% do território e 20% das suas merda. indústrias para a União Soviética. Nossa, E deve eles ser então se muito renderam triste. para evitar problemas O maiores. cara mata 500 pessoas, 500 pessoas. Lá no final, no final, eu assino aqui, perdi terra, perdi indústria, perdi não sei o que lá, me fudi. E ele matou, mas ele matou. A parte dele ele fez, eu acho que ele dormiu tranquilo, mano, sabendo que a parte dele ele fez. E é isso. Logo após os Sobre conflitos do isso. inverno, Simo retornou e foi promovido de cabo para segundo tenente. E feio. Nunca ninguém havia recebido uma promoção tão grande e tão rápida na história militar da Finlândia. E depois então que o segundo grande conflito mundial acabou, ele voltou à sua vida normal, vivendo como caçador e fazendeiro. Ele inclusive era amigo do presidente da Finlândia e juntos eles caçaram Caramba. várias vezes. Foram necessários vários Cara, era anos para pica que pra ser Simo amigo se do recuperasse do presidente seu da Finlândia, ferimento. Porém, ele teve sorte e se recuperou por completo. Só que ele acabou ficando com o rosto deformado, que nem a gente mostrou no começo do vídeo. Melhor ficar com o Assim, rosto ó. deformado do que perder a vida, né? E Simo, então, galera, passou o resto da sua vida como um verdadeiro herói finlandês, dando entrevistas, participando de eventos, dando autógrafo para os Olha lá. seus fãs, tudo por ter defendido a sua pátria com unhas e dentes, tendo vantagem mesmo na 500 desvantagem. pessoas. Durante uma entrevista em 98, perguntaram para Simo como ele se tornou um atirador tão bom. E ele respondeu de uma forma bem simples: prática. Treinando com o Bernardo. Simples. Pois a prática leva à perfeição. Na verdade, ele só respondeu prática, eu que complementei, né? E durante essa mesma entrevista, perguntaram pra ele se ele se arrependia de ter feito aquilo, né? De ter tirado a vida de tantas pessoas. Será que ele E se ele só arrependia? respondeu o seguinte: eu apenas cumpri o meu dever e o que me foi dito para fazer. Fiz o melhor que pude. E o atirador Simon Raiha, galera, acabou falecendo em 2002. Sabe com quantos anos? Ele viveu até os 96 anos de idade. Eita Esse porra, foi o quase vídeo chegou então no sobre o 100, Morte velho. Branca, o maior sniper da história. Se gostou, galera, Caramba, o cara era foda. Vamos colocar a fotinha dele com ele daquele jeitão, né? Porque como? Mas ele era bom, viu? Não é possível, porque, pô. Olha aqui. Olha a carinha dele. A carinha dele de quem mata 500 soldados. Tipo assim, 100 dias, pô. Quem mata 5 soldados por dia, tá ligado? Mano, como alguém consegue? Tipo, no frio, a sua terra é bem... Não é essa terra, é... Você está em desvantagem. Você tá em 1, que era só ele ali. Pô, no dia a dia era só ele ali. Vamos lá, continuando. Tá frio pra porra. Eu acho que eu já falei, né, que tá frio. Mas vamos deixar aqui pra fazer o volume. Fazer volume. Tá frio pra caramba. E tudo mais. E você mata 500 pessoas, sendo que em um dos dias você mata 25. E toma só um tirinho, pô. Você vê que o cara é tão bom que ele toma um tiro no rosto, mais ou menos aqui, mais ou menos, ó, galera, foi mais ou menos aqui o tiro que ele tomou, tá? Aqui, por aqui, nessa região do maxilar, tá? E não morreu, só ficou deformado, só ficou não. Só. E morreu com 94 anos, amigão. 96. 4 anos era 100, ok? Enfim, galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Um vídeo um pouco diferente, um assunto um pouco diferente. Vou tentar trazer agora ele na versão dos animes, que era dos deuses versus humanos, para vocês reagirem comigo e a gente saber o que aconteceu. Porque eu fiquei sabendo que ele ganhou. Minha irmã me falou. E vamos reagir para ver como que foi a luta. Se a luta foi boa, se a luta foi ruim. Mas enfim, um beijo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo sugestões. Meu Live Pix tá aí na descrição e no comentário, beleza? Eu vou deixar no comentário aí pra vocês, caso alguém queira patrocinar algum vídeo. Lembrando que o vídeo, pra você patrocinar um vídeo, você só tem que mandar um Pix naquele link no valor de R$10. R$10, 20 minutos, ok? Um beijo, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Valeu, falou, tamo junto, tchau, tchau!